Bom, nós vamos falar agora sobre a nossa primeira unidade da disciplina de orçamento público, que trata de Estado e economia. Nossa bibliografia básica é o livro do Giacomoni, sobre orçamento público. Ele tem os dois primeiros capítulos que ele fala sobre o crescimento das despesas públicas e atribuições econômicas do Estado. Mas eu reorganizei esse assunto para ficar mais compreensível para você, procurando fazer um link das finanças públicas até chegar à importância do orçamento público. E por isso a gente fala sobre as necessidades humanas, sobre o liberalismo e o estado do bem-estar social, que é o welfare state. Aí depois falaremos sobre as atribuições econômicas do Estado e sobre o crescimento dos gastos públicos. Então, o Estado pode ser entendido como um organismo político-administrativo que ocupa determinado território com nação soberana, submetida à autoridade de um governo próprio. Nós estudamos isso em institutos de direito público e privado, da disciplina direito constitucional. O objetivo básico do Estado moderno consiste em promover o bem-estar social, com atendimento das necessidades humanas. Estado moderno, você pensa em saúde, educação, assistência, previdência, pensou nisso? Estado moderno. Esse, na verdade, está associado ao conceito de welfare state, estado do bem-estar social. Mas nem sempre foi assim, e há correntes que pensam, inclusive atualmente, que não deve ser assim. Em essência, o alcance do bem-estar social prescinde do exercício de funções que assegurem a ordem, a justiça, a previdência, a assistência à sociedade, como falamos. No entanto, no princípio do capitalismo moderno, Adam Smith, isso está lá no livro do Giacomoni, né? Afirmava que o soberano, Adam Smith é um economista inglês, o soberano seria o rei da Inglaterra, deveria se preocupar com justiça, olha aí, deveria se preocupar com justiça, com segurança, com estradas, pontes, portos, canais e educação da juventude. Educação superior, ele não falava. Saúde não está escrito aí. Previdência não está escrito aí. Então, no clássico, né, a preocupação era saúde, segurança nacional aqui, é um sentido maior, né? Segurança nacional, estradas, pontes, portos. Aqui tem a imagem, né, do Adam Smith, muitas vezes a gente cita ele e não traz uma imagem, tá aí o Adam Smith, né, uma fotografia dele, um quadro, né. O estado do bem-estar social moderno nasceu na década de 1880. Foi antes da crise de 1930, crise da Bolsa de Nova York. Em 1880, na Alemanha, Otto von Bismarck, ele ofereceu o estado do bem-estar social como uma alternativa ao liberalismo econômico que vigia até então. E também como alternativa ao socialismo, que seria a outra face da moeda, não é? Então nós temos aqui o Adam Smith de um lado, com o liberalismo econômico, o Karl Marx do outro, com o socialismo, e o Otto von Bismarck como uma alternativa, o estado do bem-estar social, né? Que é a proposição desse economista alemão. Na Inglaterra, até então, nós tínhamos a vigência da escola liberal, né, cujo pai seria o Adam Smith. Em outras partes do mundo, como na Rússia, na União Soviética, nós tínhamos o nascimento lá do socialismo, né, com Karl Marx e tal. Mas em 1930 houve uma depressão econômica muito grande, 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, que colocou em xeque os fundamentos do liberalismo. E aí nasce, advém, um sujeito famosíssimo até hoje, chamado John Maynard Keynes, o John Keynes. E está no nosso livro de referência que para Keynes, antes da perda da liberdade individual num regime coletivista, como por exemplo o socialismo,
era preferível a perda de parte da liberdade econômica. E essa perda de parte da liberdade econômica seria para quem? Para o Estado. Então, o Keynes propôs que o Estado tinha que gastar dinheiro em momentos de depressão para trazer a economia ao aquecimento, né, para evitar demissões, etc. E tal. Tem uma série de estudos, de teoria, impacto no curto prazo relacionado a Keynes. Para nós aqui é só uma noção geral histórica para a gente chegar no orçamento público. Então, o estado do bem-estar social, ou Estado-providência, ou Estado social é um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. Diferente do Estado liberal, em que o governo não interfere na economia, ele tenta apenas garantir que o mercado funcione adequadamente. Aqui, depois de Keynes, é o contrário. Na verdade, aqui nós estamos falando depois de Keynes, porque há uma. E o mundo acabou caminhando para aquela proposta do Bismarck, que era do Estado do bem-estar social. Nesse contexto, muitas outras necessidades humanas passam a ser providas pelo Estado. Educação para todos, não só para os jovens, mas também para adultos, para educação superior, assistência médica, auxílio-desemprego, aposentadoria, proteção maternal, que é a licença maternidade, proteção infantil, proteção senil, com aposentadoria, por exemplo, e outros programas do Estado. No Brasil, vivemos sobre a égide da Constituição Cidadã, uma Constituição que tem como referência o bem-estar social. Em outros lugares do mundo, você tem também essa situação. Mesmo nos Estados Unidos, que é uma certa referência liberal, você tem atualmente um plano de saúde para os pobres, né? Que é o plano lá foi criado pelo Obama, né? E mesmo assim, mesmo que tenha um grau de liberalidade maior nos Estados Unidos, você tem um Estado atuante, um Estado que existe, que gasta bastante dinheiro, tem uma arrecadação forte, né? E que atua, tá? Mas é claro que o Brasil tem uma Constituição muito mais voltada ao bem-estar social do que o modelo americano. A Constituição brasileira estaria mais próxima às constituições europeias, né? Que seria, por exemplo, a França, né? Teríamos a Alemanha, talvez, um pouco, ao Reino Unido. Depois a gente vai ver a carga tributária e vocês vão ver que o Brasil está próximo, apesar de não estar no nível desses países desenvolvidos europeus, né? Mais do que prover bens públicos, serviços e bens, Musgrave, que é esse teórico aí, propõe a classificação das funções econômicas do Estado, né? As atribuições econômicas do Estado, que também são os objetivos da política fiscal que falamos no vídeo precedente, que são quais? Promover ajustamento na alocação de recursos, ou seja, desenvolver a função alocativa, escolhendo setores públicos para investir mais ou menos dinheiro. Onde que precisamos investir mais, gastar mais dinheiro? Saúde ou educação? Educação de jovens e adultos, educação de crianças, educação universitária? Isso é uma escolha que você vai ter que fazer no orçamento. Uma outra função seria promover o ajustamento da distribuição de renda, uma função distributiva. Como que o governo faz isso? Como que se faz isso por meio do orçamento? Se faz por duas mãos. Se faz tanto no momento que se arrecada, você desenvolve o sistema tributário progressivo, tributando mais fortemente quem tem mais renda, tirando mais de quem é mais rico, e na outra ponta, no orçamento, você gasta com as pessoas mais carentes, fazendo programas de assistência, programas de inclusão social, né, dando saúde e educação, né? É claro, a gente pensa que o Brasil, embora tenha muitos avanços, tem problemas também, né? Nada é tão perfeito, né? A gente está, querendo ou não, a Constituição aí tem 30, né? 30 anos, então a gente ainda tem muito que aprender ainda, né?
E a terceira função seria manter a estabilização econômica, função estabilizadora. O Estado tem essa função também, e aqui está mais detalhada. A função estabilizadora seria o quê? Manter um nível de emprego, ou seja, evitar aumento de taxa de desemprego. Evitar crescimento de preços, inflação, né? Buscar um equilíbrio nos preços. Buscar um equilíbrio na balança de pagamentos, né? Isso aqui BP é balança de pagamentos, né? A gente simplificou aqui. Desenvolvendo políticas fiscais e outras políticas econômicas para que o Brasil consiga ter um saldo positivo na balança comercial e não fique vulnerável a problemas externos, né? Ou muito vulnerável, né? Porque todo mundo, de uma certa forma, é vulnerável, né? Todo país, não tem, né, país que seja totalmente isento. Um pouco difícil, apesar de a gente pensar a China, os Estados Unidos e tal, mas todos acabam sendo afetados. E também promovendo o crescimento econômico. Então nós temos a função alocativa, onde o Estado investe em infraestrutura, bens públicos, bens meritórios. O que são bens meritórios mesmo, professor? São aqueles bens que, além do Estado fornecer, o setor privado também fornece. Isso aqui é muito comum, pessoal, no Brasil, na área de educação, na área da saúde. Então, quem tem dinheiro tem um plano de saúde privado, quem tem dinheiro tem uma educação privada. Mesmo assim, o governo distribuição de riqueza não tem muito o que falar, né? Então, continuando, em 1880, coincide com a ideia do bem-estar social, né? Adolf Wagner, um economista alemão, formulou a chamada Lei do Crescimento Incessante das Atividades Estatais, chamada de Lei de Wagner. E dizia o seguinte: à medida que cresce o nível de renda de países industrializados, o setor público cresce sempre a taxas mais elevadas, de tal forma que a participação relativa do governo na economia cresce com o próprio ritmo de crescimento do país. E lá no livro do Giacomoni tem esse gráfico aqui, que é só exemplificativo, a gente vai usar outros dados para ser mais claro, em que você tem aqui o crescimento das despesas do Reino Unido, da Alemanha, dos Estados Unidos ao longo dos tempos, né? 890 até a década de 70, como cresceu em relação ao produto nacional bruto. Então, o crescimento relativo, não o crescimento absoluto, é o crescimento relativo. E nós temos outras estatísticas, esse no caso aqui não está no livro do Giacomoni, mas está no livro do Jean Biagi, da Cláudia Além, de finanças públicas. E é muito interessante aqui, porque aqui a gente tem, ó, final do século XIX, 1870 mais ou menos, período antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra. A média sempre do gasto público no mundo civilizado era 10,5%. Quem temos aqui? Alemanha, Áustria, Estados Unidos, França, né? A média era 10,5%, né? Estados Unidos, por exemplo, era 7,3%, né? Olha só. Antes da Primeira Guerra, a média era 12%. Depois da Primeira Guerra Mundial, subiu para 18%. No início da Segunda Guerra Mundial, 22,4%. Depois da Segunda Guerra Mundial, 28 praticamente. E continuou crescendo, 28, 43, veja, introdução do Estado de Bem-Estar Social, 44, 42,5, olha só, em 2007. Né? A Alemanha, veja, que sai de 10 para 44%, ó. Vamos pegar um outro, Estados Unidos, que saiu de 7 para 36,6%. Isso é despesa, não estamos falando de carga tributária, é despesa. Então aqui você consegue ver na prática a lei de Wagner imperando, funcionando, né? O crescimento relativo dos gastos públicos num percentual superior ao crescimento da economia. Continuamos no próximo vídeo.